Olá, espero que esteja confortável. Eu decidi fazer algo como uma leitura com vocês hoje, e eu gostaria que vocês entrassem nessa leitura sem saber muito da história, mas o mínimo que eu posso dizer é o ponto de vista de um guarda florestal de uma unidade de busca e procura sobre o que ele vivenciou ou ouviu. Eu agradeço por ouvir. Para um contexto, isto é uma série de histórias contadas em um post do Reddit, que cobre desde acontecimentos paranormais a coisas mais mundanas, como crianças desaparecidas. Talvez eu cubra essas outras histórias em um futuro, mas gostaria de focar na história das escadas na floresta. O link do post original estará na descrição. Essa é a última e provavelmente a mais estranha. Eu não sei se isso conta para toda unidade de busca e procura, mas na minha unidade tinha essa coisa implícita que acontecia regularmente. Se você tentar perguntar sobre com alguns outros oficiais de busca e procura, mesmo que eles saibam do que você está falando, eles provavelmente não vão falar nada sobre. Já foi nos dito para não falarmos sobre isso com os superiores. Mas a essa altura todos nós já nos acostumamos com isso. Nem parece mais estranho, na verdade. Em quase todos os casos onde nós vamos mais a fundo na mata, estou falando de 50 a 60 quilômetros, em algum momento nós vamos encontrar uma escadaria, no meio da floresta, como se alguém tivesse pego a escadaria da sua casa, arrancado e colocado no meio da floresta. Eu perguntei sobre na minha primeira vez aqui, e outro oficial apenas disse para eu não esquentar a cabeça com aquilo, dizendo que era algo normal. Todos na qual eu perguntei disseram a mesma coisa. Eu queria checar eu mesmo, mas me disseram de forma bem empática que eu jamais deveria ir perto de nenhuma delas. Disseram para apenas ignorar toda vez que eu ver uma. Um dos meus primeiros trabalhos como um estagiário foi uma operação de busca de uma criança de 4 anos que se separou da sua mãe. Esse foi um dos casos que nós sabíamos que iríamos eventualmente encontrar ele, graças aos cães farejadores que pegaram uma trilha de cheiro forte da criança. E nós notamos claros sinais que ele ainda estava pela área. Acabamos encontrando ele em um arbusto mais ou menos 1 quilômetro onde ele foi visto da última vez. A criança não sabia que tinha se afastado tão longe. Um dos oficiais o trouxe de volta, o que me traz um alívio, já que eu sou péssimo com crianças, e eu tenho uma certa dificuldade de falar com elas e manter uma companhia. Conforme eu e meu superior estávamos voltando, ela decide sair um pouco do caminho principal para me mostrar um dos locais mais comuns de se achar pessoas desaparecidas. É uma área com uma leve depressão na terra, perto de uma trilha popular. E as pessoas costumam ir morro abaixo por ser mais fácil do que andar em volta da área inteira. Nós fomos até lá. É alguns quilômetros de distância. Conseguimos chegar lá em pouco mais de uma hora. Conforme andando por aí, ela aponta lugares que ela encontrou pessoas no passado. E eu vejo algo na distância. Essa área onde estamos é aproximadamente 12 quilômetros do estacionamento principal. Apesar de existir estradas na parte de trás, caso você não queira caminhar tanto, mas aqui é uma área protegida pelo Estado, o que significa que não deveria ter nenhum tipo de construção comercial ou residencial por aqui. O máximo que teria é uma torre de vigia para casos de fogos florestais ou uma cabana improvisada por algum sem-teto. Mas eu consegui ver algo daqui. Seja lá o que for, é algo completamente reto. E uma coisa que você aprende rápido é que na natureza raramente faz algo completamente reto. Eu aponto isso para minha colega e ela não diz nada, apenas me deixando ir na frente para checar. Eu chego a 6 metros disso e eu me arrepio completamente. É uma escadaria, no meio da porra da floresta. Em um contexto próprio, isso pode parecer a coisa mais inofensiva do mundo. É apenas uma escadaria normal, com um carpete bege, mais ou menos 10 degraus. Mas ao invés de estar em uma casa, onde obviamente deveria estar, lá está ela, no meio da floresta. Os lados não estão com carpetes, obviamente, e eu consigo ver a madeira do que ela é feita. É quase como um glitch de um jogo, quando a casa não carrega direito e apenas a escadaria é visível. Eu fico parado observando, meu cérebro ainda processando uma explicação lógica para o que eu estou observando. Minha colega se aproxima do meu lado e apenas fica lá, casualmente observando, como se fosse a coisa mais desinteressante que ela já viu. Eu pergunto o que caralhos essa coisa tá fazendo aqui. Ela apenas solta uma leve risada e diz: se acostume com isso, novato. Você vai ver muito delas. Eu começo a me aproximar, mas ela agarra meu braço com força. Eu não faria isso se fosse você, ela diz,
Com uma voz calma, mas seu pulso forte em meu braço. Eu apenas fico parado olhando para ela. Você vai ver elas o tempo todo, mas não se aproxime delas. Não encoste nelas, não se aproxime, apenas ignore elas. Eu começo a perguntar sobre, mas algo no jeito que ela me olha me diz que é melhor não fazer tantas perguntas. Nós continuamos nosso caminho e a conversa sobre a escadaria cessou durante todo o meu treinamento. E ela tinha razão. A cada 5 casos, eu acabo encontrando uma escadaria. Às vezes, elas estão relativamente próximas do caminho, talvez 2 a 4 quilômetros. Às vezes, estão distantes, em torno de 30 a 40 quilômetros, literalmente no meio do nada. E eu apenas as encontro durante buscas de área considerável ou treinamento nos fins de semana. Elas geralmente estão em boas condições, mas às vezes parecem estar ali há muito tempo. Todos os tipos e tamanhos diferentes. A maior que já vi parece que veio de uma mansão do século passado, 3 metros de largura com degraus indo até 10 metros de altura. Eu tentei falar sobre isso com o pessoal, mas é sempre a mesma resposta que minha superior dizia. É normal, não se preocupe com isso, não é nada demais, mas não se aproxime ou encoste nelas. Agora, quando estagiários me perguntam sobre isso, eu dou a mesma resposta. E eu realmente não faço ideia do que mais dizer para eles. Eu espero um dia ter a minha resposta. Agora, nessa próxima interação, é descrita uma situação que o amigo do autor teve com uma das escadarias. O meu amigo é um guarda florestal faz 7 anos. Ele começou quando era um calouro na faculdade, e ele teve uma experiência bem similar com as escadarias. O superior dele disse basicamente a mesma coisa que a minha: nunca chegar perto, tocar ou subir nelas. Pelo primeiro ano, ele fez exatamente isso. Mas, aparentemente, a sua curiosidade foi maior que o esperado. E em uma chamada, ele saiu da trilha e foi checar uma das escadarias. Ele disse que estava em torno de 15 quilômetros do caminho onde uma adolescente tinha desaparecido, e os cachorros estavam atrás do cheiro dela. Ele estava sozinho, ficando para trás do seu grupo, quando ele viu a escadaria na sua esquerda. Elas pareciam que eram de uma casa nova, por causa do carpete que estava completamente limpo e branco. Ele disse que conforme se aproximou, ele não sentiu nada de diferente, ou ouviu algo estranho. Ele esperava algo acontecer, como sangrar pelas orelhas ou desmaiar. Mas quando chegou ao lado da escadaria, não havia sujeira, folhas, nem poeira, nada. E não apresentava sinais de animais ou insetos por perto, o que era estranho. Era mais improvável eles estarem evitando a escadaria. Talvez seja por estar em um lugar completamente esquecido da mata. E então, ele tocou a escada e não sentiu nada, além de uma leve camada grudenta que você sente quando um carpete é novo. Ele testou o rádio para ter certeza que ele estava ligado. Ele, aos poucos, subia os degraus. Ele disse que era apavorante, por causa do jeito que eles agiam perante as escadas. Ele não tinha certeza o que aconteceria com ele. Ele brincou dizendo que parte dele esperava ser teleportado para alguma outra dimensão. Outra parte dele acreditava que um OVNI iria aparecer e o levar. Mas, quando ele chegou ao topo e olhou ao redor, ele disse que quanto mais tempo ele ficava no topo, mais ele sentia que estava fazendo algo de errado. Ele descreveu o sentimento como se ele tivesse entrado em uma área não permitida, de um lugar que ele não pertence, como se alguém iria aparecer e o prender, ou até mesmo atirar na sua nuca a qualquer momento. Ele tentou ignorar, mas o sentimento ficou cada vez mais forte, e ele não notou que ele não conseguia ouvir mais nada. Os sons da floresta sumiram, e ele não conseguia nem ouvir sua própria respiração, como uma versão pior de um acúfeno irritante. Ele então desceu a escadaria e voltou para a busca, e não mencionou o que fez para ninguém. Mas, ele disse, que a parte mais estranha veio depois. Seu superior estava esperando na recepção quando a busca terminou por o dia, e ele encurralou meu amigo, antes que ele pudesse sair. Ele disse que seu superior tinha esse olhar de raiva intensa, e quando ele perguntou o que estava de errado, seu treinador apenas disse: "Você subiu nelas, não é?" O meu amigo disse que não parecia realmente uma pergunta, e sim uma afirmação com absoluta certeza. Ele então perguntou como ele já sabia disso, e o superior apenas mexeu a cabeça, pois não encontramos ela.
Os cachorros perderam sua trilha de faro. O meu amigo então perguntou o que isso tinha a ver com as escadas. O seu superior encarou com esse olhar morto e disse que se ele subir nas escadarias novamente, ele vai ser demitido. No mesmo momento, o superior saiu andando, e eu acho que ele nunca respondeu nenhuma das perguntas do meu amigo desde então. Provavelmente nesse momento, muitas pessoas podem acreditar que as escadarias talvez façam parte de alguma passagem entre dimensões, ou algo que estabelece pelo menos uma conexão com outros tempos ou lugares. Talvez você acredite nisso, mas por enquanto nós não temos muitas informações. Mais para frente, iremos ver outros detalhes sobre as escadarias. Mas uma coisa que podemos dizer com quase certeza, ou pelo menos certeza absoluta, é que as escadarias não pertencem a essa floresta, e talvez muito menos ao nosso mundo. Bom, vamos manter isso em mente e prosseguir para a próxima interação. EW. A próxima pessoa na qual conversei sobre foi o EW, um ex-superior que agora trabalha como um técnico de emergências médicas. Ele ainda vem para algumas operações para tentar ajudar, mas ele não trabalha em tempo integral conosco. Ele é especialista em achar crianças perdidas, como se tivesse um sexto sentido para isso. Ele é uma lenda entre os mais veteranos, mas ele fica com vergonha quando elogiam seu trabalho. Ele sentou comigo em um almoço e nós acabamos trocando algumas histórias, a maioria delas inofensivas ou engraçadas. Mas, quando chegamos no assunto de casos estranhos, eu mencionei que tinha um amigo que subiu nas escadarias. E ele ficou quieto e me perguntou se eu sabia sobre um certo garoto que tinha desaparecido alguns anos atrás. Eu não fazia ideia, então ele me contou a sua história. Eles estavam procurando esse garoto de 11 anos, Joey, que tinha desaparecido perto de um riacho. Claro, a primeira ideia foi que ele tinha caído na água e se afogado. Mas quando trouxemos os cães, eles levaram os oficiais de busca e procura longe do riacho e em direção a uma área densa da floresta. Quando fazemos nossas procuras por pessoas, nós procuramos ela em um padrão de grades e procuramos dentro de cada caixa da grade com cuidado. O que o time do EW notou logo no começo é que um padrão estranho estava aparecendo. Os cães em caixas alternadas estavam pegando o cheiro do Joey, mas perdendo o cheiro quando se aproximavam um quadrado do outro. Se você pensar como um tabuleiro de xadrez, o cheiro do Joey estava sendo pego em quadrados pretos aleatórios, mas nunca nos brancos. Isso claramente não fazia nenhum sentido, pois como uma criança poderia ir de uma caixa na grade para outra sem deixar rastros de seu faro por onde passou? Então EW e seu parceiro foram para uma nova caixa na grade, e EW notou que existia uma escadaria a mais ou menos 50 metros de distância. Ele disse para seu parceiro checar por perto dela, mas seu parceiro simplesmente se recusou. Ele disse para EW que foi feito um ponto bem claro de nunca chegar perto das escadarias, e mesmo que seja rotineiro, ele não pode fingir que isso é normal. Ele então disse para o EW que ficaria esperando, observando de longe enquanto o próprio EW investigava. EW disse que estava irritado, mas ele entendia o medo do parceiro e não o obrigou. Eu andei até as escadas. Elas eram pequenas, como escadas de um porão. Eu não tenho uma opinião forte sobre as escadarias. Eram escadas. Então não é como se eu tivesse com algum medo. Eu acho que eu sou como qualquer um. Eu só prefiro não pensar muito sobre. Chegando na escadaria, eu conseguia ver que existia algo deitado no primeiro degrau, encolhido. O meu coração parou, já que, claro, você sempre tenta esperar o melhor. E nós estávamos confiantes que encontraríamos essa criança viva, já que ela estava desaparecida há apenas algumas horas. Mas eu sabia na hora que eu vi, ele estava morto. Ele estava encolhido como uma bola no primeiro degrau, segurando o seu estômago. Parecia que ele estava sentindo uma dor terrível antes de morrer, mas eu não vi nenhuma gota de sangue, exceto por um pouco nos seus lábios e queixo. Eu comuniquei pelo rádio que eu encontrei ele, e eu trouxe seu corpo de volta à unidade. Aquela pobre família, eles estavam devastados. Seus pais não conseguiam compreender como ele poderia estar morto. Ele esteve fora por tão pouco tempo, e além disso, não tinha nenhum sinal óbvio da causa da morte, o que fazia isso ser pior. Eu pensei que ele poderia ter comido algo venenoso, já que ele estava segurando o estômago quando o encontrei, mas não queria apenas chutar.
Já é difícil o suficiente ouvir que o seu filho está morto. Seria ainda pior ter um cara estúpido da busca e procura apenas chutando o que poderia ter acontecido. Eles levaram ele e eu fui para casa, tentando não pensar nisso. Eu odeio achar crianças mortas. Cara, eu amava esse emprego, mas é um dos motivos de eu ter saído. Eu tenho duas filhas, e o simples pensamento de perder elas é só. Ele engasgou um pouco para falar. Eu não sou muito bom com essas coisas emocionais e eu sempre sou meio sem graça quando vejo um homem adulto chorando. Então eu não sabia o que fazer. Ele se recompôs eventualmente e continuou. Nós nem sempre ouvimos do pessoal sobre as causas da morte. Não é realmente nosso trabalho saber disso, eu acho. E às vezes, se eles pensam que houve sabotagem ou alguém envolvido, eles nunca vão falar pra nós, por causa de alguma legalidade fodida. Mas eu tenho um amigo que trabalha pro departamento do xerife. E ele geralmente me dá algumas informações interessantes, se eu pedir. Nesse caso, na verdade, ele que me ligou, uma semana depois. Ele perguntou se eu lembrava do garoto e, claro que eu lembrava. E ele me falou algumas coisas seriamente estranhas. Ele me disse: EW, cara, você vai pensar que eu tô maluco, mas o legista não faz ideia do que aconteceu com a criança. Ele nunca viu algo assim antes. O meu amigo disse que quando ele abriu a criança, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Os órgãos da criança pareciam queijo suíço, buracos de tamanho de moedas, cortados de forma cirúrgica, sem imperfeições, em cada órgão da criança, tirando seus pulmões e seu coração. Mas o seu cólon, seu estômago, seus rins e até mesmo um de seus testículos estavam cheios desses buracos. Meu amigo disse que o legista descreveu como se alguém tivesse pego um grampeador e feito buracos por todo lado. Eles eram tão perfeitos, mas a criança em si não tinha nenhum arranhão sequer, sem perfuração de entrada ou saída. O caso mais perto que ele já tinha visto foi de um cara que atirou em si mesmo, com chumbo, enquanto limpava seu rifle, há mais ou menos um ano atrás. Ninguém fazia ideia do que podia ter causado isso. Meu amigo então pergunta se eu já ouvi falar sobre algo assim, ou de algum caso similar no passado, mas eu nunca sequer tinha ouvido falar de algo assim. E eu disse pra ele que eu não sabia como ajudar ele. Até onde eu sei, o legista tinha determinado a causa da morte como hemorragia interna, mas ninguém sabe de fato o que realmente aconteceu. E eu nunca fui capaz de esquecer sobre esse garoto. Eu tive pesadelos sobre isso. Eu não deixo minhas filhas na floresta sozinhas. E quando eu estou com elas, nunca deixo elas saírem da minha visão. Eu costumava amar aqui, mas essa operação e alguns outros casos arruinaram esse lugar para mim. O almoço tinha acabado, então começamos a nos levantar e ir de volta para as nossas cabanas. Antes de nos separarmos, ele colocou a mão no meu ombro e olhou para mim. Ele me disse que tem coisas ruins lá fora, coisas que não se importam com famílias ou vidas, ou com o que pensamos ou sentimos. Ele me disse para tomar cuidado e se afasta. Eu não tive outra chance de falar com ele, mas essa história ficou comigo. Aqui nessa declaração do EW, a história que ele nos proporcionou, vemos uma criança que teve seus órgãos perfurados, sem deixar marcas exteriores em seu corpo. Assumindo que esses ferimentos foram feitos no momento da criança entrar em contato com a escada, talvez podemos realmente confirmar a hipótese de algo paranormal finalmente. Não que antes ficava realmente muitas dúvidas. Como descrito pelo EW, o cheiro da criança estava apenas em quadrados pretos da grade, e não brancos. O que, novamente, é completamente impossível. Uma criança se locomover desse jeito sem deixar rastros. O que novamente proporciona a possibilidade de transporte. Agora, se é teletransporte, mudanças de dimensão ou tempo, ainda assim não é muito claro. Mas um detalhe que deixei de mencionar para melhor entendimento: esse post é realmente uma série de histórias vindo do guarda florestal. Diversas dessas histórias contadas por ele falam sobre encontros paranormais com outras entidades. Uma explicação plausível para esses encontros
De acordo com o que sabemos, é que realmente talvez as escadarias estejam servindo como portas de passagens para outros lugares ou dimensões. E logo após o relato de EW, o autor descreve mais uma conversa com outro oficial de busca e procura. Por pura coincidência, eu consegui conversar com outro veterano, PB, que faz parte da equipe de busca e procura há anos. Nós viramos parceiros em uma busca de grade durante um treino, e nós estávamos conversando casualmente sobre como gostamos desse trabalho, que tipo de coisa já vimos e coisas assim. Até que em um ponto, nós passamos por uma velha escadaria, apesar de que elas pareciam mais escadas de uma antiga torre de vigia, devido à localização. E eu casualmente menciono sobre a minha curiosidade sobre as escadarias, e como eu gostaria de saber um pouco mais sobre elas. Ele ficou um pouco quieto, parecia querer me falar algo, mas não tinha certeza se deveria me falar. Eventualmente, ele se vira na minha direção, desligando seu rádio. Obviamente, isso é algo que nós nunca deveríamos fazer. Mas eu fiz o mesmo que ele. Há mais ou menos 7 anos atrás, ele disse, ele estava em uma operação com um novato. Eles estavam em uma área do parque que estava tendo vários eventos e chamadas estranhas. Desaparecimentos, histórias sobre luzes na floresta, barulhos estranhos, coisas assim. O novato parecia um pouco assustado com tudo isso, e ele ficava falando sobre coisas na floresta. De acordo com o PB, o cara não parava de falar sobre o Goatman isso, o Goatman aquilo. E eventualmente, eu disse para ele que temos coisas mais importantes para temer ou nos preocupar, coisas reais. E era melhor ele superar essa história de Goatman. O novato queria saber que tipo de coisas eu estava falando. Eu apenas disse para ele ficar quieto e continuar andando. Nós passamos por um pequeno riacho e havia uma escadaria a 10 metros de distância na frente. O novato parava repentinamente, encarando a escadaria, e eu disse: Viu? Isso é algo para se temer. O novato perguntava o que caralhos essa escadaria estava fazendo aqui. E por algum motivo eu só abri minha boca e disse a verdade. Ou o que foi me dito ser a verdade. Eu poderia entrar em muitos problemas por fazer isso, e ainda mais problemas por repetir isso para você. Mas você parece ser alguém legal, e eu quero que você pare de tentar saber mais sobre isso. Só enquanto está no lucro. Então eu vou te falar sobre uma condição: que você não fale isso para os nossos superiores. Eu disse para ele não falar uma palavra sequer, e para ter certeza de que nossos rádios estavam desligados. Quando eu comecei, nós éramos menos calados sobre elas e outras coisas que aconteciam aqui. Nós avisávamos as pessoas antes de elas sequer serem contratadas, que algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Eu acho que o serviço da floresta estava cansado da porcentagem de pedidos de demissão. Então, eles queriam que as pessoas soubessem onde elas estariam se metendo. Então, eles fizeram as pessoas assinarem acordos de que elas não falariam para a mídia sobre o que elas testemunhassem aqui. O serviço florestal não queria espantar as pessoas. Então a última coisa que eles gostariam é ter alguns novatos assustados correndo para a mídia com histórias de fantasmas e escadas assombradas. Mas, eventualmente, eles descobriram que os acordos não eram necessários. As pessoas não só não queriam falar sobre o que viram, elas simplesmente não falavam. Algumas vezes a mídia tentou pedir entrevistas ou relatos das pessoas quando crianças ou caminhantes desapareciam, e ninguém falava um pio sobre. Eu não consigo explicar. Eu acho que eles não queriam admitir que tinha algo de errado. Bom, esse é o nosso trabalho. Estar nessa mata todos os dias. Nós não podemos ter medo. E o melhor jeito de evitarmos isso é fingindo que tá tudo bem. Então, eu vou te falar tudo que eu consigo lembrar agora. E depois disso, eu não quero mais falar sobre isso. Nunca mais. E eu espero que você não fale sobre isso na minha presença. Nunca mais. As escadarias estão aqui desde a criação desse parque. Nós temos evidências de até décadas atrás, das escadas sendo descritas. Às vezes as pessoas iriam até elas, nada acontecia, mas em outros casos... Olha, eu realmente não gosto de falar sobre isso, mas às vezes merda acontece. Eu vi um cara ter a mão
cortada quando pisou no último degrau. Ele estendeu a mão para agarrar um galho de uma árvore. E aconteceu. Rápido demais para eu entender. Um segundo sua mão estava lá. No outro, ela sumiu. Uma ferida limpa. Nós não encontramos a sua mão. E ele quase morreu. Em outro caso, uma mulher tocou numa das escadas e um vaso sanguíneo do cérebro dela explodiu. Literalmente explodiu. Como um balão de água. Ela meio que tropeçou para trás e caiu próxima a mim. E tudo que ela pôde falar é: eu acho que tem algo de errado comigo. Ela desabou no chão, como um saco de farinha, morta assim que inerte no chão. Eu nunca vou esquecer o jeito que o sangue vazava para dentro de seus olhos antes dela morrer. Eu observei eles tornando vermelhos. Eu assisti sem poder fazer nada. Eu não podia fazer nada. Nós avisávamos as pessoas para nunca se aproximarem das escadarias, mas sempre tem pelo menos um idiota que não nos ouve. E mesmo se nada acontece, algo ruim sempre acontece. Crianças desaparecem quando estamos perto de achá-las. Alguém morre no próximo dia, cortado ao meio, em uma área completamente segura do parque. Eu não sei o motivo, mas algo ruim sempre acontece. E eu não sei exatamente o motivo de elas estarem aqui, mas isso não importa. Elas estão. E se fôssemos inteligentes, nós diríamos para nossos oficiais exatamente o que elas são capazes de fazer. Nós dois ficamos quietos por um tempo. Eu estava com medo de falar, já que não tinha certeza se ele já tinha acabado. Ele parecia querer falar mais alguma coisa e, finalmente, ele continuou. Você já notou que você não consegue achar a mesma duas vezes? Eu concordei com a cabeça, esperando ele continuar. Mas ele se manteve quieto, andando ao meu lado. Eventualmente ele começou uma história sobre o maior cervo que ele já viu aqui. Eu não trouxe mais o assunto novamente. E eu não pressionei por mais histórias. Ele apenas deixou a operação no dia seguinte e, aparentemente, ele saiu antes do sol nascer. Ele disse que estava se sentindo meio mal. Nenhum de nós ouviu falar sobre ele desde então. Seguindo os dois relatos que recebemos de EW e PB, nós temos uma boa quantidade de evidências concretas de transporte entre, pelo menos, as regiões da floresta. De acordo com o que nós sabemos de criaturas aparecendo na floresta, uma delas até mesmo sendo citadas como algo parecido como o Wendigo, é muito mais provável que estas escadas venham de uma conexão de outra dimensão ou de um outro tempo, talvez, do nosso mundo. Nós ainda não sabemos direito como as escadas funcionam, como foi citado pelos dois relatos. Em alguns casos, nem sempre acontecia alguma coisa ao entrar em contato com as escadas. Existe a possibilidade de talvez ou as escadas, ou quem controla ou cria as escadas, talvez um ser cosmológico ou divino, de certo modo, tenha algum tipo de condição para ativar as escadas ou para surtirem algum tipo de efeito. E muito provavelmente, em alguns casos, de talvez transportes indesejáveis, existe algum tipo de talvez mecanismo de segurança. Talvez alguns ferimentos sejam causados devido ao mau uso das escadas, mas isso aqui, por enquanto, é especulação sem muitas provas do que a gente já viu. A seguir, vamos ver uma leve atualização vindo do próprio autor deste post. Um dos veteranos que estava me treinando lê o Reddit No Sleep e reconheceu minhas histórias, e ele me conhece muito bem. Nós já trocamos umas histórias antes. Ele perguntou se ele poderia compartilhar uma coisa que ele notou sobre as escadas e alguns pensamentos que ele tinha. Eu estou bem feliz que você decidiu compartilhar essas histórias. Eu acho que é importante as pessoas ficarem sabendo o que está por aí, especialmente já que o Serviço Florestal está fazendo um bom trabalho em cobertar tudo isso. Eu perguntei o que ele quis dizer com isso, e ele disse: o que você quer dizer com o que eu quero dizer com isso? A ausência de qualquer atenção da mídia, nenhuma ajuda ou publicidade para crianças desaparecidas, ou corpos encontrados a quilômetros de distância de onde eles se perderam. David Paulitz acertou em cheio. O Serviço Florestal está fazendo tudo o que ele pode para manter as pessoas vindo aqui. E isso não é seguro. Quer dizer,
Essas coisas não acontecem todo dia, mas, com o tempo, isso vai somando. E vale a pena ser investigado. Especialmente as escadas. Eu estava surpreso que você nem mencionou as invertidas. Eu não sabia do que ele estava falando. Eu não conseguia lembrar dele falando sobre algo assim também. E ele parecia incrédulo. Cara, eu não consigo acreditar que você esteve esse tempo todo aqui sem ver elas. Ninguém te contou sobre elas? Eu dei de ombros e pedi para ele elaborar. Bom, tem as escadas normais, essas que aparecem quando estamos no nosso caminho. E essas eu sei que você já conhece, mas às vezes você se depara com as de cabeça para baixo. Eu acho que seria como se fosse você pegar uma casa de boneca e a escada fosse um pedaço à parte. Pega esse pedaço e agora coloque de cabeça para baixo, para o degrau do topo ficar preso na terra. E coloque no meio da floresta. Elas são assim. Eu não vejo elas com frequência, mas elas são bem estranhas, mais do que o normal. Elas me fazem pensar sobre filmagens de um pós-tornado, quando casas estão em pedaços e coisas aleatórias ainda estão de pé, como chaminés ou paredes de jardim. Essas coisas me dão arrepios, mais do que as escadas de sempre, já que elas fazem ainda menos sentido. Eu não me assusto facilmente, como a maioria dos que trabalham por aqui, mas essa ideia ficou presa comigo e me incomoda. Eu vou tentar encontrar mais sobre elas. Novamente aqui a gente vê sobre as ideias de outras dimensões ou existências. E se uma escadaria normal é como se fosse uma entrada, talvez essas escadarias invertidas sejam na verdade saídas, como se estivessem sinalizando que algo entrou para a nossa floresta, para o nosso mundo. Não podemos ter certeza exatamente como elas funcionam, mas podemos especular, e eu adoraria saber o que vocês estariam pensando agora. Essas escadas são claramente eventos paranormais fascinantes. Seria ainda mais fascinante estudarmos esse evento. Em outra história, não focada nas escadarias, o oficial de busca e procura está descrevendo um acampamento que ele fez com outros oficiais, quando ele chega no seguinte ponto. Eu mudei o assunto para as escadas um pouco tempo depois, e teve uma clara mudança no entusiasmo. Ninguém falou nada no começo, tinha um real estigma sobre discutir isso, até mesmo fora do trabalho. Mas eu quebrei o gelo com uma das minhas histórias sobre o homem sem rosto. Há alguns anos atrás eu estava acampando com a minha namorada, e estamos mais ou menos a 2 quilômetros da estrada principal, da base que eu conheço. Nós fomos para a cama aquela noite já que não conseguimos dormir por... Alguém cortou com um comentário engraçado. Já que estávamos quase nos desviando do assunto, tentei voltar ao caminho. É, bem engraçadinho, seu fodido. Não, é porque a gente não conseguia parar de ouvir o barulho de ranger. O meu irmão rangiu os dentes durante o sono. E isso mais ou menos me lembra disso. Minha namorada estava ficando com medo, mas eu apenas disse pra ela ignorar, já que eu vi esse barulho antes. Você só precisa ignorar. Eventualmente ele para. E vocês sabem do que eu tô falando. Nós sabíamos o que ele quis dizer. Então, eventualmente eu consigo fazer ela dormir. Mas eu acordei umas 2 horas depois. Eu sentia que tinha algo de errado. Eu me virei pro lado e ela não estava lá. E eu me assustei, já que... Ele ficou pensando por uns segundos e bebeu um grande gole do seu drink. Enfim, eu corri pra fora chamando ela, mas não precisei ir muito longe. Ela estava de pé, na ponta do acampamento, olhando para alguma coisa nas árvores. E eu notei que ela estava completamente pálida. O fogo estava baixo, mas era luz o suficiente para ver ela. Enfim, eu corri para ela para ver o que estava acontecendo e ela estava dormindo, mas seus olhos abertos. Ela tinha essa feição de estar viajando em pensamentos, sabe? Eu então coloquei meu braço ao redor dela e comecei a tentar trazer ela de volta, mas ela não se movia. Ela apenas sussurrou baixo algo como: Eu preciso ir agora, Ed. Eu preciso ir. Está aqui. E eu respondi: Você está sonâmbula. Vamos voltar para a cama. Mas ela não se mexia. Ela ficava lá parada, dizendo que precisava ir. E então eu olhei para onde ela estava olhando. E era a porra de uma escadaria. Logo ali, uns 20 metros de distância. Cinza e de concreto. E ela começou a andar na direção dela, mas eu puxei ela de volta, tentando acordar ela. Ela parecia olhar pra mim como se eu tivesse ficado louco. E ela perguntou o que caralhos ela estava fazendo fora da tenda. E eu não disse nada pra ela. Eu apenas disse que ela estava sonâmbula. O barulho de ranger tinha sumido, então ela só voltou pra tenda comigo e dormiu novamente. Eu não sei. Eu não gosto de pensar sobre isso, sabe? Todos nós sabíamos. Vocês se lembram daquele garoto com
Eu não consigo lembrar o que era. Alguma coisa mental, não era Down, mas era algo assim. Algum outro colega responde: Bom, eu consegui ler o depoimento dele quando ele foi encontrado uma semana depois de desaparecer. E foi um depoimento fodido. Você não pode confiar a 100% no depoimento de ninguém. Mas quem sabe se o que ele diz, talvez ele realmente acredita ser real. Mas alguma dessas coisas eu não consigo aceitar que foram apenas criações da criança. Tipo o quê? Primeiramente, ele falou sobre as escadarias. Ele disse que estava vendo seu pai começar uma fogueira e as escadarias vieram por ele. E ele precisava ir para elas, ou algo ruim iria acontecer. Os policiais não conseguiam entender o que ele estava falando depois disso. O garoto não parava de falar como a fogueira, de novo e de novo. E ele não parava de mencionar barulhos. Ele não conseguia descrever os sons, mas ele dizia que eram altos e ele tapava os ouvidos para tentar parar de ouvir. Mas o que mais ficou gravado na minha memória foi que eles perguntaram onde exatamente ele tinha ido. E ele apenas disse que ele estava aqui, apontando para ele mesmo. E eles disseram que eles pensaram que ele quis dizer que ele nunca tinha saído. Mas ele disse que não estava com medo das escadarias estando lá. Ele disse que as escadas conversaram com ele, mas não como as pessoas conversam. Como eu disse, o depoimento dele é confuso e eu tenho certeza que os policiais não entenderam nem metade. Eles acabaram dizendo que a criança tinha sofrido algum tipo de amnésia e que eles acreditaram que foi um acidente, não algo orquestrado. O que não explica o motivo de achar ele uma semana depois em perfeito estado e ainda bem alimentado. Mas aí, o que os oficiais dizem é a lei. Agora estamos na reta final. A gente sabe bastante coisa sobre as escadarias, sobre como elas influenciam as pessoas e como elas atacam as pessoas, como elas machucam. Temos agora também a confirmação de uma comunicação entre pessoa e escadaria. E também com o estado psicológico do garoto, repetindo palavras e dizendo que era como a fogueira, talvez ele tenha testemunhado algo que não era compreensível para uma mente humana, ou pelo menos uma mente de uma criança humana. Mas, como eu disse, estamos na reta final e vamos ver finalmente a última atualização sobre esse post. Essa vai ser a minha última atualização sobre isso. As coisas deterioraram por aqui em um nível que eu jamais imaginaria. Eu não sabia que escrever sobre as coisas que acontecem nesse mundo poderia afetar cada parte da minha vida. E talvez isso foi estúpido da minha parte. Talvez eu deveria ter levado isso mais a sério. Mas, sendo sincero, eu pensei que só seria eu escrevendo para algumas pessoas que estiverem interessadas. Eu não imaginava que receberia tanta atenção. As pessoas me perguntam agora sobre as escadarias. Não é todo dia, mas quando acontece eu nunca sei o que dizer. Meus chefes sabem que alguém está falando delas, e eu tenho certeza que se eles sabem, os superiores sabem. E eu consigo notar que eles não estão nem um pouco felizes com isso. Foi me dito formalmente para não falar uma palavra sobre elas para ninguém mais, o que é parte do motivo de essa ser minha última atualização. Eu não posso arriscar perder meu emprego para isso. Por mais que eu adoraria tirar algumas coisas do meu peito, eu também amo meu emprego. E eu preciso estar aqui fora. Eu sabendo o que está acontecendo aqui, já é o motivo suficiente para me manter aqui. Eu posso acabar não podendo falar disso com as pessoas, mas se eu ver elas, eu posso direcioná-las a um lugar mais seguro. Por causa da atenção que essas histórias receberam, eu vi várias outras de pessoas daqui. Eu vi tantas que não consigo me lembrar da maioria. E as que eu lembro, eu queria poder esquecer. Essa é a última citação que temos das escadas, e com isso podemos concluir muitas coisas. Novamente, a questão do teletransporte, ou transporte entre dimensões, criaturas aparecendo provavelmente através dessas escadas, ou as escadas, ou o que controla as escadas tem algum tipo de consciência que pode ter comunicação, e a sua mera visão pode ferir a mente humana, como aconteceu com aquele garoto que ficava repetindo coisas sobre como parecia fogueira ou algo assim. Agora, com todas as informações que a gente tem, que a gente viu até agora, eu queria saber o que você pensa das escadarias, se você tem alguma outra teoria ou se você lembra de alguma coisa que possa ter conexão com as escadarias. Eu adoraria ouvir sobre isso. E novamente, obrigado por ouvir. E lembre-se, não se aproxime, não toque e não suba as escadas.